Boa tarde a todos os conselheiros, conselheiras, sejam todos bem-vindos à reunião ordinária do Conselho Penitenciário do Estado do Paraná, do dia 22/12/2021, às 14h10. Sejam todos bem-vindos, conselheiro Miguel, conselheiro Thorsten, conselheiro Yara, conselheiro William, conselheiro André, conselheiro Joey. Deixa eu só verificar se tem mais alguém aqui entrando na sala. A princípio, somente esse. Sejam todos bem-vindos a essa reunião ordinária, a última do ano, né? Encerrar com chave de ouro. Esse ano foi bastante corrido, bastante expectativa, esperando o colhimento das sementes que foram plantadas durante todo o ano, cerca de todo o ano. Então, nós temos uma notícia com relação ao nosso protocolo principal, que envolve o jeton, né? Pagamento de jetons, que já foi devolvido agora para a Secretaria. O protocolo 16.092.790, dígito 9. Está agora no gabinete do secretário, a princípio em embargos de gabinete direto com a chefe de gabinete, a doutora Luciana, que já está ciente também que o protocolo não encontra nenhum impedimento, já tem o parecer jurídico da assessoria da CESP, já foram feitas dotações orçamentárias específicas, falta agora apenas a assinatura da secretária na minuta e na justificativa e encaminhamento aí nas esferas legais para alteração legislativa junto à Assembleia do Paraná. Então, vamos esperar que no próximo ano já tenhamos good news, boas notícias aí, para que todos nós sejamos recompensados pelo trabalho aí que está, pelos nossos trabalhos e pela restauração do pagamento desses jetons desde 2013, se não me engano, que foram aí, obstáculos parados aí pelo governo do Estado do Paraná. Essa é a notícia geral, né? Eu já vou começando abrindo a palavra para a conselheira que queira se manifestar sobre assuntos gerais. Fique à vontade, hoje, sem muita formalidade, apenas pela palavra. Pode se pronunciar, por gentileza. Não havendo quem queira se manifestar, então eu passo a palavra diretamente para o conselheiro Miguel, para se tiver conselhos da comunidade, relatórios de inspeção e de mérito, possa proferir nessa sessão. Pois não, senhor presidente. Eu tenho alguns expedientes ainda que estavam pendentes e então vou apresentar a conclusão desses pareceres, né? Iniciando pela análise do relatório de inspeção da cadeia pública de Apucarana, que é datado do início do mês de agosto, o relatório prévio, né? Então, o citado relatório noticia a quantidade de 330 presos custodiados, sendo 290 homens e 40 mulheres, capacidade máxima para 138, 120 para homens e 18 para mulheres, divididos em 8 galerias, 7 para homens, 1 para mulheres, comportando um total de 35 celas, dividido em 30 para homens e 5 para mulheres. Regime fechado, havendo presos provisórios e presos condenados. As informações foram prestadas pelo senhor gestor Ney Gomes da Silva. As instalações são monitoradas por câmeras e existe dispositivo de raquete. Há pátio para o banho de sol e possui equipe de intervenção tática, embora não seja sediada no local. As condições são consideradas deterioradas, as galerias consideradas ruins, pintura e instalação hidráulica, e a higiene considerada razoável. E as condições das celas são de igual forma ruins e razoável, respectivamente. No estabelecimento destinado às mulheres, somente é permitido o trabalho de pessoas do sexo feminino, exceto quando há pessoal técnico especializado. Não é dotado de seção para gestantes e parturientes, ou creche para abrigar crianças maiores de 6 meses e menores de 7 anos. É mencionado visita do juiz corregedor, do juiz da execução local, Defensoria Pública Estadual, Conselho da Comunidade e Pastoral Carcerária. Para questões disciplinares de presos, a galeria, cela para isolamento. Tanto a segurança interna quanto externa são realizadas por agentes
da cadeia pública, possuindo cela para presos que solicitem seguro, não havendo para presos agentes públicos, e apontou uma tentativa de fuga nos últimos 6 meses. A alimentação é terceirizada e é utilizada a mão de obra de custodiados, sendo previamente qualificada. É permitida a entrada de cigarros e a preparação de alimentos in natura no interior da galeria e carcerária. Existe ainda regulamentação para a entrada de alimentos, que é cumprida em sua integralidade. São fornecidos materiais básicos de higiene pessoal e vestuário pelo Estado e por familiares dos presos, tendo também regulamentação de entrada dos referidos materiais básicos da carcerária. Existe local para atendimento à saúde no estabelecimento, com médico e dentista disponível. Próximo à unidade, há local para atendimento pelo SUS. Há também projeto específico para prevenção de AIDS. São fornecidos máscaras, álcool líquido e em gel pelo Estado mensalmente. Foram testados 30 presos, sendo 1 positivado, e 10 agentes, sendo 2 positivados para a Covid-19. O local possui instalação para atendimento de advogado com seu cliente, sendo oferecida assistência jurídica gratuita, e a Defensoria Pública presta atendimento no local, quando necessário. Quanto aos cultos religiosos, não há local para a realização dos mesmos, sendo que as atividades foram interrompidas durante o período da pandemia. Em relação à assistência psicológica, há local para os atendimentos e não houve interrupção durante o período da pandemia. É disponibilizado também assistência social para todos os presos de triagem e é realizado contato com o familiar do preso. A realização de atividades esportivas no estabelecimento, são oferecidos trabalhos em canteiros internos e convênio com empresas. Barbearia, 2 presos, cozinha, 2 presos, faxina externa, 8 presos, manutenção, 2 presos. Os trabalhos possuem remuneração e a triagem para participação em canteiro de trabalho é feita por comportamento. No local, há 3 agentes penitenciários e 16 agentes de cadeia pública. Pelo que consta no relatório de inspeção, em razão do tempo transcorrido desde o período informado, esse signatário é pela aprovação do mesmo, devendo-se ressaltar não somente as más condições das instalações informadas, mas também a superdotação. Pelo que opina, embora pela aprovação, seja solicitada a atualização dos relatórios da Unidade de Cadeia Pública de Apucarana para nova análise. É o meu voto, senhor presidente. Obrigado, conselheiro Miguel. Coloco em discussão e votação de enquete para os demais conselheiros. Está aprovado, conselheiro Miguel. Pode prosseguir se tiver mais algum, por favor. Pois não. Agora é a análise do relatório prévio de inspeção da cadeia pública de Sarandi. Noticia a quantidade de 242 presos custodiados, sendo 132 provisórios e 110 condenados. Capacidade para 48 homens e 2 mulheres. 14 celas coletivas em 4 galerias, regime fechado. As informações foram prestadas pelo senhor gestor Wilson Alves da Silva. As instalações são monitoradas por câmeras, existe o dispositivo de raquete, possui pátio para banho de sol, embora tenha equipe tática para intervenção, a mesma não é sediada no local. Quanto à edificação, registra estar deteriorada, demais instalações como hidráulica e elétrica nas galerias e celas apontou como ruins, pintura também ruim. É mencionado visita do Juízo da Execução Penal, agente do Ministério Público, Comissão de Direitos Humanos, Conselho da Comunidade e Pastoral Carcerária. Ocorre reuniões do Conselho Disciplinar, segurança interna realizada por agentes da cadeia pública e possui cela para presos que solicitem seguro, não havendo para presos agentes públicos. Apontou 3 tentativas de fuga nos últimos 6 meses. A alimentação é terceirizada e é utilizada a mão de obra de custodiados. Materiais básicos de higiene e vestuário são fornecidos pelo Estado e familiares, com regulamentação. Embora exista local para atendimento à saúde, não há médico e dentista disponível. São fornecidos máscaras, luvas, álcool líquido e álcool gel pelo Estado,
foram testados 250 presos e 17 agentes, sendo que nenhum foi positivado para a Covid-19. O local possui instalação para atendimento de advogado com seu cliente, não é oferecida assistência jurídica gratuita e a Defensoria Pública não presta atendimento no local. Quanto aos cultos religiosos, não há local para a realização dos mesmos, também não há atendimento psicológico e nem social, havendo apenas contato com familiares do custodiado. Não é disponibilizado atendimento educacional ou profissional e não possui local para tal fim. Esse relatório ele é datado de 2 de agosto. É disponibilizado e remunerado após avaliação de comportamento e perfil profissional o trabalho nos canteiros internos. Possui convênio com empresas. Aos agentes públicos não são disponibilizados atendimento psicossocial e médico. Cita ainda o seu diretor que não é realizado o treinamento anual dos agentes públicos. Pelo que consta no relatório de inspeção, em razão do tempo transcorrido desde o período informado, esse signatário é pela aprovação do mesmo, devendo-se ressaltar não somente as más condições das instalações informadas, mas também a superlotação. Pelo que opina, embora pela aprovação, seja solicitado ao Departamento Penitenciário a atualização dos relatórios da Unidade Cadeia Pública de Sarandi e planejamento para redução no número de presos e melhorias nas instalações. Mesmo porque, em data de 16 desse mês, ou seja, esta semana ainda, os presos realizaram uma live no interior da carceragem, onde reclamam das condições consideradas como desumanas. Segue anexo o relatório de tal notícia, que foi notícia nacional, referente a essa live, e teve, se eu não me engano, em torno de 7.000 compartilhações. Já apontava, como é do dia 2, esse relatório prévio, os indicativos são de que realmente a situação naquela carceragem é bastante delicada e bastante crítica, não somente pela superlotação, mas também pelas condições das instalações propriamente dita. Então, eu acho que essa solicitação ao DEPEN, solicitando aí uma atualização desses dados, e também se existe esse planejamento para redução e melhora das condições da edificação da cadeia pública de Sarandi. Porque, caso não venha a se ter uma providência até célere com relação a isso, eu acho que nós vamos ter aí notícias bastante desagradáveis, tendo em vista que eles estavam com 242 presos e a capacidade apontando para 48 homens e 2 mulheres. E as condições bastante precárias, como disse, das instalações. Esse é o meu voto, senhor presidente. Bom, com relação às condições da cadeia pública de Sarandi, até foi colocado no nosso grupo, o conselheiro Miguel, esse último protocolo 18.459.328, dígito 9, que foi até feita uma provocação pelo conselheiro Thorsten, em paralelo, na semana passada, nós já encaminhamos para consciência e conhecimento do secretário com relação à notícia, né, que foi divulgada. Então, esse protocolo, até estava tentando consultar ele agora, aqui no momento, em tempo real, ele está exatamente, deixa eu só confirmar aqui, no gabinete do secretário, para ciência e providências que entender necessárias. Então, nós já encaminhamos ele, né, não o protocolo esse que consta na sua mão, mas o da notícia em si, chegou ao nosso conhecimento através do conselheiro Thorsten, através de mensagem no nosso grupo aqui do WhatsApp. Então, com relação ao parecer examinado agora pelo conselheiro Miguel, eu coloco em discussão e votação via enquete para os demais conselheiros. Senhor presidente, pela ordem. A palavra, conselheiro Thorsten. Primeiramente, eu queria parabenizar aí o relatório do conselheiro Dr. Miguel, né, da nossa exemplar Polícia Civil aí do Estado do Paraná. Realmente é preocupante. Quando eu postei no grupo, como bem colocado ali pelo presidente,
quando eu acompanhando as demandas ali, vi que o conselheiro Miguel ia relatar, e eu já até excluí ali mais as providências pelo Conselho em relação à provocação para que o Departamento Penitenciário tome providência em relação àquela carceragem. É o que é necessário, é preocupante mesmo, e é por isso que a gente, nesses casos assim, né, com o brilhante relatório do conselheiro Miguel novamente, a gente não pode deixar passar desapercebido, né, sem as devidas cautelas, para evitar que situações piores possam acontecer. Então eu fico muito contente pela presteza do Conselho, senhor presidente, e parabenizo em especial esse relatório aí do conselheiro Coutinho. Obrigado, conselheiro Torsten. Está aberta ainda a palavra. Ok, não havendo quem queira se manifestar, então a votação está aberta ainda via enquete. Está aprovado o conselheiro Miguel. Pode prosseguir se tiver mais algum, por favor. Pois não. Agora tem um relatório referente ao Conselho da Comunidade do município de Arapongas. Meses de julho, agosto, setembro e outubro. Essas anotações, nesses meses, faz referência à similaridade nas informações respectivas, ou seja, são bastante similares mês a mês, com exceção do mês de setembro, onde noticia a existência de uma fuga e a lotação de 230 presos, sendo que nos demais meses a média era de 250 presos. E indica o excesso na lotação como fator crítico, ressaltando que essa observação já era constante nos relatórios dos meses anteriores. As folhas 83 e 84, a Coordenação Regional de Londrina informou que com a conclusão das obras na Penitenciária Estadual de Londrina, a PEL 3, prevista para o mês de dezembro, ocorrerão transferências visando a diminuição da referida lotação, e que para o próximo ano, no segundo semestre, deverá ser concluída a obra do mini presídio de Arapongas, com a respectiva desativação da atual carceragem. Quanto às demais informações, como dito, são as mesmas constantes dos relatórios que sucedem nos meses. Possuía atendimento médico e odontológico. Entretanto, após o início da pandemia, o atendimento odontológico deixou de existir em razão da não presença do profissional no ergástro. Consultas e triagens são realizadas por um médico e uma auxiliar de enfermagem. Um agente da Secretaria de Saúde repassa os medicamentos utilizados. Coletas de material para exame são realizadas na própria unidade, excepcionalmente em clínica mediante autorização judicial. A estrutura física não permite instrução educacional ou profissional. Porém, os custodiados realizam trabalhos artesanais simples. É mencionado ainda que não disponibilizam de atendimento social, psicológico ou jurídico. São realizados trabalhos de orientação aos egressos. Quanto ao trabalho de prestação de serviço, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente realiza a disponibilidade e controle. As visitas do Conselho à unidade é frequente. Realiza reuniões mensais e tem parcerias com grupos religiosos, o qual encontra-se suspenso diante da pandemia. Nos relatórios é descrito que a alimentação é de média qualidade, com reclamações de tempero e ponto de cozimento. Fato abordado no relatório da coordenação com informação de que já houve melhora na qualidade das refeições. Diante do exposto, é pela aprovação desses relatórios. É parecer, senhor presidente. O conselheiro Miguel coloca em votação, em discussão e votação de enquete, os demais conselheiros. Está aprovado, conselheiro. Pode prosseguir se tivermos algum, por favor. Isso, senhor. Nós temos um referente ao relatório do Conselho da Comunidade de Araucária, meses de setembro e outubro. De igual forma,
expediente constata-se similaridade das informações prestadas nos relatórios anteriores quanto às condições das instalações e reclamações pelos custodiados, sendo que no mês de setembro estava com 61 presos e outubro 40, na sua grande parte provisórios. Dentre as principais reclamações tem-se instalações insalubres, falta de contato com a família, falta de material de higiene, abordagens abusivas dos agentes do SOI, falta de roupas e cobertas de frio e falta de higienização dos uniformes. As folhas 135 e 136 tem-se, em forma de despacho, informação do senhor chefe regional das cadeias públicas de Curitiba e região metropolitana, após a apresentação do relatório pelo COPEM, referente aos meses de julho e agosto, em que noticia que ainda se está promovendo constantes melhorias na unidade, adequações e ampliações, visando a garantia dos direitos dos custodiados e ainda a segurança e a ordem pública. As folhas 141 a 145 foi juntado aos autos parecer do Núcleo de Política Criminal e Execução Penal, Defensoria Pública, onde menciona atenção ao fato de ausência profissionalizante de atendimento psicológico e que nem todos os presos de triagem recebem atendimento da assistência social, citando ainda a grave situação da superlotação. Ao final, sugere expedição de ofício ao Departamento Penitenciário pelo Conselho Penitenciário, questionando o planejamento de esvaziamento e transferência de custodiados. Que o Departamento Penitenciário e o Conselho da Comunidade, em parceria com outros órgãos, evitem esforços para instituir o projeto Leitura no Cárcere e Remissão pela Leitura nas delegacias da comarca, que se busque parcerias com universidades e entidades profissionalizantes e de ensino, visando assistência à educação e profissional. E, por último, que o Conselho da Comunidade observe a instrução normativa e Ministério Público, artigo 4, quando se trata de atendimento à educação e profissionalizantes. Assim como os relatórios anteriores, possuía, embora improvisado, local para atendimento médico, sendo o profissional cedido pelo município. Não dispõe de serviços odontológicos da unidade. Os medicamentos são entregues com supervisão de médico e acompanhado de agente penitenciário. As visitas estão suspensas, não há instrução educacional profissional, bem como assistência psicológica. Os custodiados possuem atendimento social, a qual foi disponibilizada para tal fim pelo município, realizando triagem e contactando com a família. São realizados trabalhos de orientação a familiares e aos egressos. É informado que a Defensoria Pública não presta atendimento local, porém é oferecido assistência jurídica gratuita, que haviam presos provisórios e alguns condenados. O Conselho demonstra ainda atividade constante junto à administração, visando prover os custodiados. Os condenados são atendidos e também é realizado controle quanto ao cumprimento das penas substitutivas. Quanto ao trabalho de prestação de serviços, as secretarias municipais de saúde, educação e cultura, além de organização da sociedade civil, compõem as entidades cadastradas em um total de 66. As visitas do Conselho à unidade são frequentes. Diante o exposto, esclarecer pela aprovação desse relatório e expedição de ofício ao Departamento Penitenciário, conforme sugerido pelo ANUPEP, com referência à superlotação e planejamento de transferência de custodiados, embora, nesse mês de outubro, conste 40 presos, portanto, uma redução significativa. Quanto ao conteúdo das reclamações, deve ser objeto de nova análise na apreciação de relatório futuro, em razão do pouco tempo que a nova gestão assumiu a unidade e ainda o contido na informação de folha 58, 136 do senhor chefe das cadeias públicas de Curitiba e região metropolitana. Relatório, senhor presidente. Em deliberação e votação via enquete com os demais conselheiros. Está aprovado, conselheiro. Pode prosseguir se tivermos algum, por favor. Pois não. Tem um parecer referente ao sentenciado Jefferson Tainan dos Santos.
referente à harmonização de regime semiaberto e progressão de regime. O executado possuía condenação pelos crimes de roubo e artigo 33 da Lei 11.343, sendo 11 anos e 2 meses referente ao primeiro e 6 anos e 7 meses referente à segunda condenação. Em setembro do ano 2019, houve progressão de regime e harmonização de regime semiaberto com fiscalização por meio de monitoramento eletrônico, tornozeleira, até que surgisse vaga no estabelecimento prisional adequado, com o cumprimento das condições. Foram expedidos contramandado de prisão e mandado de monitoração eletrônica. Em final de outubro de 2019, houve mandado de intimação para a ciência do sentenciado das condições da portaria referente à harmonização da progressão do regime e mandado de fiscalização. Tendo contramandado o monitoramento eletrônico, no mês seguinte, novembro. No mês de maio de 2020, foram juntados aos autos comprovantes de cumprimento de condição de semiaberto harmonizado. Pelo exposto, constatado que o sentenciado cumpriu as condições estabelecidas na decisão referente ao regime semiaberto harmonizado, esse conselheiro está de acordo com o benefício referente a Jefferson Tainan dos Santos. Entendimento, senhor presidente. Em discussão, votação via enquete aos demais conselheiros. Está aprovado, conselheiro Miguel. Pode prosseguir se tiver mais algum. Eram esses os expedientes que haviam em carga, senhor presidente. Senhor presidente? Senhor presidente? A palavra, conselheiro Joey. Ali no penúltimo relatório foi citado um conselho. Sim. O relator poderia dizer que conselho que é? Política criminal? Só para... É da Defensoria Pública. Ele é no PEP. É o Núcleo de Política Criminal e Execução Penal. Da Defensoria? Ele é vinculado à Defensoria. Ah, tá. Obrigado. Na realidade, pelo que eu percebi aqui, nós temos conhecimento das instalações lá de Araucária e, efetivamente, lá não há condições de propiciar toda essa solicitação aqui que eles fazem no parecer deles, né? E a custódia deles lá em Araucária, ela não é por um tempo longo, né? Então, há vários fatores aqui a serem considerados com relação a essa análise que eles fizeram, né? De qualquer forma, ao final aqui, nós estamos pela sugestão também de encaminhamento ao DEPEN, visando aí a informação com relação ao número de presos e atendimento de algumas dessas situações, inclusive por parte do próprio Conselho da Comunidade, ali, no auxílio em conjunto com a chefia da unidade. Tá ótimo, conselheiro Miguel. Conselheiro Joey, tudo ok? Bom, então passo a palavra agora para a conselheira. Agradeço o conselheiro Miguel e passo a palavra para a conselheira Yara, se tiver procedimentos de relatórios de inspeção. Não tem, senhor presidente. Eu até juntei, queria saber se está correto. Eu não sei mexer muito bem no protocolo. É um conselho, um parecer que eu juntei, já tinha apresentado numa das últimas sessões, no relatório do Conselho de Porecatu. Então, se depois eu puder, não sei se falta a sua assinatura, enfim, só para finalizar, ok? Mas eu não tenho que parecer nada hoje. Tá ótimo. Eu verifico aqui e passo daí. Obrigado. Passo a palavra, então, para o conselheiro William Zonato. Se tiver conselhos relatórios do Conselho da Comunidade de inspeção ou de mérito, possa proferir nessa sessão. Só com a palavra, seja bem-vindo, conselheiro William. Opa, deu um chute aqui, só um pouquinho. Tá ótimo, conselheiro. Desculpa. Cliquei o botão errado aqui. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos. Tenho parecer com relação a dois livramentos condicionais
também Conselho da Comunidade, e 2 relatórios de inspeção de estabelecimento penal que eu recebi recentemente. Bom, vamos ao Conselho da Comunidade. É um relatório do Conselho da Comunidade de Medianeira, referente ao mês de novembro de 2021. O relatório, o protocolo, aliás, onde está contido esse relatório, ele desconsidera os relatórios anteriores, eu não entendi o motivo, mas ele pula de julho, o último de julho também, eu que fiz o parecer, mas ele pula de julho para novembro. Eu não localizei os anteriores, não localizei não está no protocolo. Mas vamos lá. O relatório de novembro, ainda que tenha sido realizado pelo relatório de novembro, tem as datas que foram realizadas, agosto, setembro e outubro, mas não foram inseridos ali no protocolo, tá? Fica claro. Esse relatório de novembro, então, do Conselho da Comunidade de Medianeira, ele informa que o local ele tem 40 vagas e tem 112 presos. Quanto à assistência material e condições de salubridade do ambiente são suficientes, e foram adotadas melhorias pelo Conselho da Comunidade no sentido de geladeira para celas, colchões, cobertores, roupas e também materiais de higiene individual e para o ambiente. Quanto à assistência à saúde, informou que há um espaço no local, que quinzenalmente são atendidos os presos pelo médico do SUS e também o médico, o odontólogo, eles são encaminhados quando sentem dores. Os presos, eles recebem também atendimento e medicamento que são ministrados pelos próprios agentes quando tem prescrição médica. Em relação à Covid-19, o relatório desse mês não informa a presença de presos contaminados. Com relação à assistência jurídica, informou que há atendimento de advogados encaminhados pela OAB. Com relação à assistência educacional, informou que nenhuma instrução educacional, seja ensino fundamental, alfabetização ou nível médio, tem sido realizado no local. Apenas a remissão pela leitura, com o suporte da penitenciária de Foz do Iguaçu, com a equipe técnica de lá. Quanto à assistência social, informou que há aos presos e familiares e também os egressos esse atendimento fora, né, do sistema, pelo Conselho da Comunidade, onde existem projetos de compra de passagem, de retorno à residência, vestuário e medicamentos também. Quanto à assistência religiosa, informou que não é prestada assistência no local, e num primeiro momento, no relatório de julho, a informação era de que não há estrutura para isso. Foi questionado, já que assistência religiosa trata-se de um direito, né? E foi enviado, então, ofício ao Conselho da Comunidade pelo Conselho Penitenciário. Este, por sua vez, foi ao coordenador regional, que respondeu que, na verdade, a falta de assistência religiosa no local diz respeito a uma resolução ainda vigente no Estado, em que diz da não visita, né, dos presos, aos presos, e também dessa necessidade de cuidados com relação à pandemia, motivo pelo qual foi suspenso naquele local. Tá? Enfim, me dei por satisfeito quanto à resposta, ainda que há contradição, né? Quando, na primeira oportunidade, foi informado que era por falta de estrutura e agora foi relacionado essa falta de acordo com a necessidade aí pandêmica. Enfim, quanto ao controle das penas alternativas em meio aberto, informou que realiza o controle de parte dos réus, em torno de 1.000 pessoas são atendidas atualmente. Quanto às possíveis irregularidades, o Conselho da Comunidade não relatou a existência.
e a sua estrutura e instalação informa que são, apesar de não informar se são ou não suficientes, menciona que o local onde está instalado é alugado e a estrutura ela é mobiliada com equipamentos de informática. Ali no final, quanto às principais reclamações apresentadas, os agentes penitenciários repassaram ao Conselho da Comunidade de Medianeira que os presos reclamam de não poder receber visitas e que alimentos só podem ser enviados via correio por seus familiares. Acredito que essa questão aos poucos está voltando ao normal, né? Em Foz do Iguaçu já tem visita presencial agendada. É uma quantidade relativamente, infinitamente menor do que anteriormente, né? Cerca de 10 visitas por hora nos finais de semana, incluindo a sexta-feira, mas aos poucos está retornando. E as visitas virtuais ainda continuam. Então, é o relatório da análise, eu sugiro que seja encaminhado ao secretário da Segurança Pública para providências que entender cabíveis. O parecer é pela aprovação, aliás. Em discussão e votação via enquete. Está aprovado o conselheiro William. Pode prosseguir, por favor. Vou para o relatório, então, de inspeção de estabelecimento penal da Penitenciária Estadual de Ponta Grossa. É um relatório de inspeção realizado, datado ali de 21 de julho de 2021, que eu recebi essa semana. Os dados gerais da Penitenciária Estadual de Ponta Grossa foram informados pelo diretor Bruno José Propes, e é a unidade de progressão lá, tá? Então, os dados dão conta de ser destinado a um estabelecimento penal destinado ao masculino de regime fechado com capacidade de 120 presos, e existem 151 presos no local. Tem apenas 4 celas em 4 galerias. O pátio de sol não foi interrompido durante a pandemia. Não há refeitório para presos, apenas para os servidores. E com relação aos equipamentos de segurança, conta com body scanner, raquete, portal scanner, banqueta e CFTV, com câmeras que gravam por até 5 dias. Também existe cerca elétrica, possui equipe de intervenção tática no local, GSI SOI, com tempo de atuação de cerca de 5 minutos. Das condições de habitabilidade, foi informado que está bem, com condições bem mantidas e em boas condições em relação à higiene, pintura, instalação hidráulica, elétrica e em relação a galerias e celas também. Das inspeções e visitas, foi informado que recentemente, nos últimos 6 meses, foram inspecionados pelo Ministério Público, Corregedoria do DEPEN e Conselho da Comunidade. Das questões relacionadas à disciplina dos presos, foi informado que há reuniões disciplinares com participação de advogados ou Defensoria Pública. Há também reunião do CTC, da Comissão de Classificação e Tratamento. Existe cela de isolamento e não há no local aplicação de regime diferenciado, RDD. Das condições de segurança, foi informado que não há no local local adequado para seguro, preso no seguro, e também para agentes públicos, e a segurança interna e externa são realizadas pelos agentes penitenciários. Não houve evasão de 16 presos nos últimos 6 meses, o que me leva a acreditar que, na verdade, essa unidade ela custodia presos no regime semiaberto, né, e não fechado, como foi informado no início lá pelo diretor, já que está falando de evasão e não de fuga. O sistema de alimentação, foi informado que a alimentação do estabelecimento é terceirizada, não é usado mão de obra de preso na cocção, os presos não podem comprar alimentos e também não podem portar dinheiro e também não preparam alimentos in natura no interior do estabelecimento. Não é autorizada a entrada de cigarros, a entrada de alimentos no estabelecimento penal ocorre conforme a portaria do DEPEN 220 de 2014.
Quanto à assistência material, são fornecidos materiais básicos de higiene pessoal e vestuário pelo Estado e pelos familiares, entrada devidamente regulamentada pela mesma portaria 220 de 2014, onde é cumprido na sua integralidade. Na assistência à saúde, foi informado que há local no estabelecimento para atendimento à saúde e também odontológica, há médico e odontólogo disponível para atendimento no estabelecimento, há atendimento junto ao SUS também, as suas próprias dispensas. Existem 2 projetos, o projeto específico de prevenção da DST e AIDS, que é realizado pela equipe de saúde, e também um projeto contra drogas, o tratamento de drogas, né, executado pelo DPI em Defensoria Pública através do projeto Prosseguir. Com relação à pandemia, Covid-19, são disponibilizados mensalmente pelo Estado máscaras de proteção, luvas, álcool em gel e álcool líquido. A assistência jurídica ocorre através da Defensoria Pública. Os cultos religiosos, no momento, não há, por conta da interrupção dada pela Covid. Da assistência psicológica, foi informado que também que há assistência psicológica no local com um psicólogo disponível para atendimento e as atividades não foram interrompidas durante a pandemia. Serviço social, idem. Do lazer, práticas de recreação e esportiva, como futebol e xadrez. A assistência educacional informa que 60% dos presos recebem instrução escolar nas modalidades de ensino fundamental, médio ou alfabetização. Tem biblioteca e também remissão pela leitura. Da qualificação profissional, foi informado que é oferecido cursos de qualificação visando a empregabilidade e que no momento tem 6 presos participando dessas atividades. No trabalho existem canteiros internos, externos e também conveniados. Com relação aos canteiros conveniados, existem 111 presos trabalhando só no convênio. No canteiro externo, 10 presos trabalhando, também o que remete à possibilidade de talvez ser semiaberto, né? Não ficou claro, E também no canteiro, ainda que o fechado possa, né, trabalhar no canteiro externo, mas não diz respeito ali à custódia, né? E também foi informado que a triagem para a participação desses presos, ela segue análise do comportamento e aptidão. A ideia, como é um número pequeno de presos, acredito que se trata de uma unidade UP, entendo que a ideia é que 100% dos presos trabalhem, né, e também estude. Dos recursos humanos, então, existe ali um diretor, um chefe regional de cadeia pública, 16 agentes penitenciários, um dentista, um médico, um psicólogo e um assistente social e 11 professores. A capacitação ocorre por parte da SPEM e também dos grupos de justiça restaurativa, como o GMF e Escola de Gestão do Paraná. Ocorreu visita do sindicato nos últimos 6 meses, é o relatório, portanto, da análise, o parecer é pela aprovação do relatório e também encaminhamento ao secretário de Segurança Pública para as deliberações que entender cabíveis. Em discussão e votação via enquete. Está aprovado, conselheiro William. Pode prosseguir, por favor. Obrigado. O último relatório de inspeção de estabelecimento penal é da Penitenciária Feminina de Foz do Iguaçu, PFF-UP. E essa foi datada de 14 de julho, a data da realização do preenchimento do relatório pela diretora Cláudia Grinet. E dão conta que, na época, existia 248 vagas e apenas 199 delas preenchidas, ou seja, havia vagas no local, distribuídas em 32 celas coletivas e em 2 galerias. É muito parecida as informações, como são unidades UP, tanto a de Ponta Grossa como a PFF. Então, eu vou me ater apenas
nas diferenças, né? Então, nós temos ali uma pequena diferença, que não há equipe de intervenção tática no local, mas existe no complexo. O GSI só atua no complexo e a chegada em menos de 5 minutos, conforme informado. Como se trata de uma unidade feminina, o estabelecimento penal não está dotado de seção para gestante, parturiente e de creche para abrigar crianças maiores de 6 meses e menores de 7 anos. Das inspeções, foi informado que apenas o Conselho da Comunidade realizou nos últimos 6 meses. Também não há local, aliás, nesse caso, há local para seguro e também para agentes públicos, e todo o restante é praticamente idêntico, então acho que se faz desnecessário eu estar aqui novamente repetindo, né? A diferença é que 57% das presas estudam, enquanto a outra tinha 60%, né, em Ponta Grossa, uma pequena diferença ali. Ao final, nós constatamos aqui que existe um diretor, vice-diretor, não tem vice-diretor em Ponta Grossa, tá? Só 7 agentes penitenciários e guardas temporários prisionais que atuam, mas não foi informada a quantidade no caso da feminina. Os cursos de capacitação aos servidores seguem na mesma toada, né? Ou seja, pela SPEM, Escola de Gestão do Paraná, e curso de Justiça Restaurativa, já que trata-se de uma unidade UP. Esse é um curso que eu percebo que está sendo ofertado apenas para unidades UP, né? Esse curso de Justiça Restaurativa. A participação de ONGs também, destaco aqui na feminina, onde foi informado que a Itaipu Nacional repassou verbas e está em construção a área administrativa da unidade feminina, uma área nova de saúde e a troca da caixa d'água, tendo em vista que a caixa d'água atual está inutilizada, a água está vindo direto da rua por conta de um problema técnico de rachadura, né? Esse é o relatório da análise. Então, eu ressalto a não existência de berçário e creche, o que é estipulado pelos artigos 83 e 89 da Lei de Execução Penal, quando se fala de estrutura de estabelecimento penal, né, penitenciária. Então, eu sugiro que seja encaminhado um ofício do Conselho Penitenciário à direção da PFF-UP, da Penitenciária Feminina de Foz do Iguaçu, para que informe quais medidas são adotadas ou projetos em andamento em relação à estrutura física prevista pela Lei de Execução Penal no que diz respeito à existência de berçário e creche. É uma quantidade grande, relativamente grande, de mulheres encarceradas, e eventualmente sabemos que existe ali mulheres que, né, ficam grávidas. Então, essa informação ela não veio, não acompanhou o relatório. E o parecer é pela aprovação e, por fim, o encaminhamento ao secretário de Segurança Pública para providências que entender cabíveis. Em discussão e votação via enquete, os demais conselheiros. Está aprovado, conselheiro William. Pode prosseguir se tiver mais algum, por favor. Ok. Bom, dos relatórios e pareceres, eu encerrei, mas eu tenho aqui 2 encaminhamentos que, a princípio, entendi que fosse para manifestação do Conselho Penitenciário, no que diz respeito ao livramento condicional. Mas aí, analisando os processos, o primeiro do Paulo Sérgio Martins dos Santos, eu ainda não havia recebido nenhum pedido ou manifestação nesse sentido, mas, na verdade, já foi concedido o livramento condicional, e o que houve aqui foi só o encaminhamento da carta, né, ali da carta de livramento ao Conselho Penitenciário, tanto do Paulo Sérgio Martins dos Santos, quanto do Tainan Diomásio da Silva. São dois autos, né, para 2 pareceres. Portanto, o encaminhamento
para o Conselho Penitenciário da Carta de Livramento, eu entendo, se assim entende também os demais conselheiros, que se resume apenas à ciência, né? Já que o artigo 137 da LEP não está sendo utilizado, que seria a cerimônia do livramento condicional pelo presidente do Conselho Penitenciário após a Carta de Livramento. E isso não tem sido, não é usual, né? Não tá ocorrendo. Então, eu entendo que seria, na verdade, não a manifestação, porque já houve a concessão, mas sim a ciência da Carta de Livramento apenas, foi o que eu produzi, na verdade, como parecer, né? Uma ciência, se resumiu a ciência. Em discussão aos demais conselheiros e votação via enquete, mas é bem isso, conselheiro William, apenas para a ciência, né? Nos termos aí do 130. Presidente? A palavra, conselheiro Joy. Eu também recebi um processo semelhante referente ao sentenciado Tiago Felipe Oliveira, só para a ciência da decisão que concedeu o livramento condicional. Então eu só manifestei diretamente nos autos, como conselheiro, ciência da decisão, nem trouxe para o conselho, porque eu acho que não haveria necessidade de liberar nada, né, a respeito, porque já foi decidido. Isso, então, nos próximos, se caso venha algum parecer nesse sentido, apenas para a gente juntar, manifestando a ciência do conselho, já que a gente não está fazendo em loco o aludido aí pelo próprio conselheiro William, né, nos termos do artigo 137 da LEP, então apenas uma ciência e devolução para o juízo competente, nada mais do que isso, né? Mas eu retorno, então, a palavra aqui, a votação, então, para o conselheiro. Obrigado, conselheiro Joy, ao conselheiro William, e coloco em votação via enquete. Está aprovado. Só vou colocar em votação novamente aqui, para que os demais conselheiros se manifestem. Ok, aprovado, conselheiro William. Se tiver mais algum, pode prosseguir, se for. Finalizados. Obrigado. Obrigado, conselheiro William. Vou passar a palavra, então, para o conselheiro Joy. Se tiver conselhos da comunidade, relatórios de inspeção ou de mérito, possa proferir nessa sessão. Com a palavra, conselheiro Joy. Tá. Eu tenho aqui um relatório do Conselho da Comunidade de Uraí, referente ao mês de novembro deste ano. Não há relato de superpopulação na cadeia, não há assistência educacional, nem assistência profissional e psicológica. E há uma periódica assistência social aos familiares dos presos. Não há informação das condições precárias da cadeia também, suponho que estejam razoáveis, de modo que eu opino pela aprovação do relatório. Eu coloco em discussão os demais conselheiros e votação via enquete. Só um instante. Está aprovado, conselheiro Joy. Pode prosseguir, por favor. Agora eu tenho sumiu aqui na verdade, tem mais alguém para relatar? Eu prefiro passar porque o meu protocolo aqui fechou. Tranquilo, conselheiro Joyce. Vou ter que abri-lo novamente. Tá. Então, eu vou pedir a gentileza para passar a palavra para o outro conselheiro e a gente retorna assim que o conselheiro localizar. Vou passar a palavra, então, agora para o conselheiro Torsten Ferraz. Se tiver relatórios do Conselho da Comunidade, de mérito ou de inspeção, possa produzi-los nessa sessão. Está com a palavra, conselheiro Torsten. Seja bem-vindo. Conselheiro Torsten, acho que está até de férias, né? Obrigado, senhor presidente. Estou aqui até com vou fazer um vídeo. Nós estamos no Catarinense, Serra do Rio do Rastro. Vale a pena a visita. Um passeio aí quando vocês quiserem vir para Santa Catarina e vocês conhecerem esse lugar aqui, é fantástico. Uma energia muito boa. A altitude é 1.421 metros do nível do meio, muito bacana. E a vista que você tem da serra é um negócio muito bacana. Vale a visita. Mas
né, a convite, né, e né, respeitando todas as demandas do Conselho Penitenciário, a gente vai levar até o fim aí essas questões aí para a gente realmente fechar o ano aí sem pendências, né, presidente? E a apresentação aí são junto conosco para isso. Então, nós temos um relatório de Conselho da Comunidade, um relatório de inspeção prévia e 2 questões de mérito, né? Eu vou começar pelas questões de mérito. Claudemir Bento Ribeiro, trata-se de um pedido de comutação de pena do Claudemir. Ele é condenado a 25 anos, 1 mês e 16 dias, pena privativa de liberdade. Desses 25 anos, 16 decorrem de prática de crime hediondo. Então ele fez pedido de comutação, né, com 2 pontos específicos, baseado no decreto presidencial do ano 2009, alcança somente penas enrogadas em 4 ações penais, né. Vou ler assim rapidamente, né, para a gente até poupar o tempo aqui, mas então, considerando a pena desses autos, né, a pena dessas 4 ações penais resultam de 4 anos, 7 meses e até dia 25 de dezembro, né, de 2009, quando foi o decreto presidencial, o qual ele se baseou para fazer o pedido, né. O apenado reincidente resgatou 3 anos e 18 dias, ou seja, mais de 1/3 da pena, né, dos crimes comuns, equivalente aí a 1 ano, 6 meses, né, em requisitos objetivos. E nos últimos 12 meses que excedeu a publicação, para falta grave. Desta maneira, segundo os termos do decreto, ele preenche os requisitos, né, para a concessão do benefício. Era um decreto de indulto, né, esclarecer isso, onde tinha ali as questões descritas para a comutação. Eu colaciono no parecer os artigos do decreto que tratam do tema, né, só para a gente avançar na questão. O Ministério Público manifestou-se favorável à concessão da comutação de 1/5 da pena remanescente. No segundo ponto, ele requereu alteração da fração da pena a ser cumprida para a progressão do regime, com base na lei do pacote anticrime, que alterou a parte da legislação penal, né, e parte da processal penal, no ano 2020, a data que entrou em vigor o novo plano normativo. Então, passou a exigir, para a progressão do regime, no caso daí dos crimes hediondos, e ele se enquadrou nesse requisito, a fração de 50%. O Ministério Público também se manifestou favorável nessa questão, em um dos autos, né, que foi a condenação dele a um termo superior, né, como dito já no início do parecer. Então, nosso parecer é favorável aí à concessão do benefício aí. Esse é o primeiro parecer. Coloco discussão e votação via enquete dos demais conselheiros. Está aprovado, conselheiro Toster. Pode prosseguir, por favor. Posso seguir agora para a segunda questão. Trata-se de um parecer em relação à suspensão de liberdade condicional concedida a Alex Ferreira da Silva, nos autos de execução penal. Ele foi beneficiado com livramento condicional em 2018, mais exatamente no dia 21 de junho. Ante o descumprimento de condições, o Ministério Público também já havia feito um pedido. O descumprimento de condições apresentou endereços divergentes ali nos autos, no processo, e nas intimações ficou constatado que não era o endereço onde ele se localizava. Posteriormente a esses descumprimentos de condições que ensejou o pedido do Ministério Público da revogação, antes mesmo de ser decidida a revogação, o reeducando, né, ele foi preso em flagrante delito por
por suposto tráfico de entorpecentes, em 15 de maio de 2019, né, autos da 2ª Vara Criminal de Maringá. Na audiência de custódia, o denunciado foi colocado em liberdade. Daí sobreveio notícia de que o sentenciado foi novamente preso em flagrante no dia 22 de maio de 2019. Né? Poucos dias depois, aí, ele já foi preso novamente, né? Questão aí de 7 dias. Novamente, né, pela prática, em tese de delito de tráfico de entorpecentes, o que deu origem a um novo auto de ação penal, agora na 4ª Vara Criminal de Maringá. Só que neste momento ele já permaneceu preso preventivamente, né? O Ministério Público requereu aí então a suspensão do livramento condicional do sentenciado até, né, que se julgue aí as 2 ações penais. Pelo exposto e com base no artigo 145 da Lei de Execução Penal, nosso parecer é favorável à suspensão do livramento condicional de Alex Ferreira da Silva. É o que submetemos ao Conselho para deliberação. Em discussão e votação, os demais conselheiros via enquete. Aprovado o conselheiro Torsten. Pode prosseguir se tiver mais algum, por favor. Perfeito, senhor presidente. Agora vamos passar para as questões de inspeção, relatório de inspeção prévia e... Primeiro, inspeção prévia, cadeia pública de União da Vitória. A apresentação do relatório ele foi provocado através do ofício 070 de 2021 do Conselho Penitenciário, foi apresentado no modelo proposto pelo Conselho, e da análise do relatório, o gestor nos informou as seguintes condições do gasto. Capacidade de estabelecimento é de 53 vagas para homens, com ocupação média de 81 homens. Não existe prédio, espaço resguardado para preso seguro, agentes públicos ou isolamento disciplinar. Também não existe no prédio espaço para custódia de presas mulheres, e nenhum tipo de tratamento também para presas mulheres. A unidade possui apenas raquetes detectoras de metal. Em situações de crise, não foi assinalado qual o método de atendimento, se é pela seção de operações especiais ou pela polícia militar, né, tampouco o tempo, né, que poderia ser atendido em caso de situação de crise. Nos últimos meses não foram registradas fugas do prédio. Quanto à manutenção predial, o gestor local informa que as condições são ruins de preservação. A segurança interna e externa é realizada por guardas prisionais temporários e um chefe de cadeia regional e um agente penitenciário efetivo. Os guardas temporários, no total, são 8, divididos entre as equipes de trabalho, né, para resguardar, cobrir os plantões. Os servidores contam com a capacitação profissional oferecida pela Escola Penitenciária do Departamento Penitenciário do Estado. A unidade não conta com serviços de conselho disciplinar e comissão técnica de classificação. A alimentação fornecida é terceirizada, sendo permitida a entrada de outros alimentos para consumo, com base nas regulamentações do Estado. São fornecidos materiais básicos de higiene e vestuário pelo Estado. Não existe assistência, aquelas previstas na Lei de Execução Penal, e também não foram registradas informações referentes aos cuidados, prevenção em relação à pandemia do Covid-19. Para as atividades laborais dos presos, o estabelecimento proporciona 6 vagas para distribuição e limpeza, né, distribuição de alimentos e limpeza. E não encontramos claros também em relação a essas vagas de trabalho, como é que elas são preenchidas, né? Os critérios de seleção. A unidade recebeu visita nos últimos meses do Conselho da Comunidade local. Essas informações foram trazidas pelo Conselho, nós julgamos suficientes, nos dão um parecer, não, nos dão um parâmetro sobre como está funcionando aquele prédio, com uma superlotação na cadeia de União da Vitória.
indicamos imprescindível aquela verificação presencial da unidade, né, para que a gente possa também auxiliar na fiscalização, no acompanhamento e, quem sabe, sugestões para o gestor local. Por esse motivo, nosso parecer é favorável, senhor presidente, à aprovação do relatório apresentado e sugerimos o envio dos autos para a Secretaria de Segurança Pública para conhecimento e demais providências cabíveis. Em discussão e votação, os demais conselheiros via enquete. Está aprovado, conselheiro Torsten. Pode prosseguir, por favor. Obrigado, senhor presidente. O último é um parecer referente ao relatório do Conselho da Comunidade do município de Cerro Azul. Esse relatório, esse parecer aqui do Conselho da Comunidade foi bem interessante, porque é mais ou menos aquilo que a gente espera que ocorra nessas carceragens menores, né, dos municípios, né, que a gente problemas, né, que é conhecidos por todos nós. O município de Cerro Azul, na carceragem da Delegacia da Polícia Civil, não tem presos, né? Os presos ali são transferidos de imediato quando chegam, passam pelas orientações iniciais, né? Os atendimentos jurídicos necessários, a exposição, atendimento, né, por parte do Poder Judiciário, e de imediato já são encaminhados para presídios e penitenciários e outros gastos públicos para que eles não fiquem naquela carceragem, né? Então, esse é um dado bem interessante do município de Cerro Azul. Em relação às penas de regime aberto e medidas alternativas, o Conselho da Comunidade auxilia na assistência de 28 pessoas da comarca, né? Atendimentos na área de saúde, psicológica, na área de saúde, na área de psicologia, e também ajuda auxilia na assistência religiosa, bem como orientações para o retorno ao convívio social. Considerando essas informações trazidas pelo Conselho da Comunidade de Cerro Azul satisfatórias, suficientes, né, proporcionou relatórios com as informações ao Conselho Penitenciário, né. Ele busca, né, o Conselho da Comunidade, realizar diligências naquilo que lhe são afetos, né, que ficam reservados, então, ao município, que são as pessoas à disposição dele, penas alternativas, né, os egressos. Então, nosso parecer é favorável à sua aprovação, medida pela qual esperamos novos relatórios daquele Conselho da Comunidade para ser apresentado a este Igreja Conselho, senhor presidente. Esse é o nosso parecer. Em discussão e votação via enquete pelos demais conselheiros. Aprovado, conselheiro Torsten. Pode prosseguir, por favor. Era que continha para esta reunião, senhor presidente. Acredito que nós realmente conseguimos zerar aí essa nossa carga de autos aí. Muito obrigado e ótimas férias, conselheiro Torsten. Aproveita e seguindo o lugar que você está aí. Obrigado e reforço o convite a todos os conselheiros aí. Uma boa pedida aí para um passeio. Um abraço. Obrigado. Estamos aqui até o final da reunião. Um abraço. Obrigado, conselheiro Torsten. Retorna então a palavra ao conselheiro Joy, para que dê continuidade aos seus pareceres. Então, eu tenho aqui agora o Conselho da Comunidade de São João do Ivaí, referente ao mês de novembro. Diz o relatório não haver superpopulação carcerária, e nota-se que o Conselho tem colaborado para assistência, principalmente material, aos detentos. Não há mais informações relevantes que justifiquem consideração. Assim, eu opino pela aprovação do relatório. Em discussão e votação via enquete pelos demais conselheiros. Aprovado o conselheiro Joy. Pode prosseguir, por favor. Tem aqui agora relatório prévio de inspeção apresentado pela direção da cadeia de Pato Branco. Segundo o relatório, o estabelecimento oferece 58 vagas em condições razoáveis e boas. Razoáveis em alguns aspectos, boas em outros aspectos. No entanto, devido à superpopulação, muitos presos têm de dormir no chão em péssimas condições. O estabelecimento também não apresenta projeto de remissão de pena pela leitura.
Posto isso, eu opino pela comunicação à Secretaria de Segurança para que avalie a oportunidade de programar melhorias na cadeia de Pato Branco, a fim de serem respeitados os direitos humanos, como foi destacado aqui no relatório do Conselho da Comunidade. Em discussão e votação de enquete pelos demais conselheiros. Finalmente, conselheiro Joey, pode prosseguir, por favor. Finalmente, o relatório prévio de inspeção apresentado pela direção da cadeia de Medianeira. O estabelecimento encontra-se em boas e razoáveis condições, com capacidade para 70 presos. No entanto, em novembro de 2021, havia 107 presos, significa uma superpopulação naquela cadeia. Ainda a notícia de que o sistema disponibiliza assistência psicológica, social, lazer e remissão de pena pela leitura. Não há assistência educacional. Posto isso, eu opino pela aprovação do relatório, seja informada a respeito da lotação anormal na cadeia de Medianeira, sendo providencial a transferência dos presos para um estabelecimento mais adequado. Em discussão e votação pelos demais conselheiros. E enquete. Está aprovado, conselheiro Joey. Muito obrigado pelos pareceres. Conselheiro Joey, não sei se os demais conselheiros ouviram, mas durante a emissão do parecer estava com uma música de fundo aí, tá? Os pássaros e um sonzinho digital. Aí parece que eu esqueci o nome daquele que fica pendurado nas portas, faz aquele barulho de metal. Dá a sensação que também já está do início de férias. Eu não entendi. O conselheiro Joey, quando relatou seus pareceres, o som de pássaros ao final. É muito passarinho aqui, é verdade. E aquele som daqueles objetos metálicos, ou daqueles objetos de cristal que ficam balançando na porta das casas. E tem uma piscina na minha frente aqui, eu acho que eu vou terminar a reunião, vou pular ali, porque está muito tempo. Ótimo, isso aí. Vou aproveitar que, nesses termos, começar 2022 com o pé direito ao quadrado. Tá certo. Muito obrigado, conselheiro Joey. Vou passar a palavra, então, agora para o conselheiro André de Toledo. Se tiver relatório de inspeção, mérito e conselho da comunidade, possa proferir. Obrigado, conselheiro Joey. Seja bem-vindo, conselheiro André. Bom, eu tenho 2 relatórios de inspeção prévia da cadeia pública de Colombo, frente ao mês de outubro. Eu vou me ater aos principais pontos do relatório, aqueles que merecem reparo com relação à infraestrutura, com relação à assistência jurídica, com assistência religiosa e de importante e superpopulação da cadeia. Então, leve em conta o relatório que a infraestrutura é deteriorada e suja, não possui médico, mas consta com um local para atendimento do SUS próximo. Assistência jurídica não é prestada nem pela Defensoria Pública e não dispõe de local para atendimento do advogado. Lembrando que é de prisão provisória, né? E tem uma população de preso definitivo, né? Eu acho que é possível até entender não oferecer algumas assistências. Ele justifica nesse daqui que o preso ele acaba ficando no máximo 10 dias, né, por ali.
Então, é necessário, desde que não passe tanto tempo, né, ele fique sem a devida assistência educacional, trabalho, assistencial, religiosa, já que ele vai estar confinado num local de prisão provisória, né? A manifestação ela é pela aprovação, né? Mas deve ser comunicado ao secretário de Segurança Pública a ocorrência de superlotação da Defensoria Pública com assistência jurídica e ao diretor com relação a providências para disponibilização de sala para atendimento do preso por seu advogado, né? Então, esse foi o relatório de inspeção prévia da cadeia pública de Colombo. Eu coloco, então, em discussão e votação aos demais conselheiros via enquete. Aprovado o conselheiro André. Pode prosseguir, por favor. Eu só tenho mais um relatório de inspeção prévia da cadeia pública de Curitiba. E parece que é o mesmo relatório. Preciso lembrar também que na cadeia de Colombo não houve testes no período com relação ao Covid, nem agentes e nem nos internos daquela cadeia, né, que também é grave. E com relação à cadeia, agora sim, de Curitiba, ele é contraditório. Ele, com relação à infraestrutura, ele fala que é bem mantida, mas é suja, né? Também não possui médico, mas com local para atendimento próximo. Há local para atendimento de advogado, mas não há assistência jurídica pela Defensoria Pública. Nos demais itens não é disponibilizado formação profissional, informa que não é prestada assistência ao preso e se oferta 5 vagas de convênios com as empresas. Também há superlotação, né? O número de vagas é de 72 e a população atual são de 121. Então é bem grande a superpopulação nessa cadeia. Mas nessa foram realizados os testes de Covid. Sendo que 117 pessoas foram testadas, desses 39 foram positivados, além de 25 agentes testados, dos quais 7 foram positivados. E com relação a esse também, eu voto pela aprovação, medida pela qual esperamos novos relatórios mensais a serem enviados a esse egrégio conselho. No mais, deve ser comunicado à Secretaria de Segurança Pública a ocorrência de superlotação, bem como a Defensoria Pública quanto à assistência jurídica a ser prestada naquele estabelecimento prisional. Foram esses. Qual cadeia aqui? Essa é a de Curitiba. Vou abrir então a palavra para a discussão. Está com a palavra, conselheiro Joey. Como é que fica a cadeia de Curitiba? A Casa de Custódia. Casa de Custódia? Casa de Custódia de Curitiba. Me corrija se estiver errado. Casa de Custódia de Curitiba. Isso. Só me confirma se é isso que está no relatório, conselheiro André. Vocês não estão confundindo a CCC de Araucária lá com a nova... Certo, deixa eu dar uma olhada aqui. Endereço ali, por favor. Cadeia pública qual? Cadeia Pública de Curitiba. Cadeia Pública de Curitiba. Tem endereço, consta qual centro custódia mesmo. É o chefe regional Marcos Antônio de Paula. Possivelmente o antigo 11º distrito de Curitiba. Isso. Então, onde era a carceragem do 11º.
Isso, então, e nada é próximo, mas não tem nada a ver com a Casa de Custódia de Curitiba, que eu considero o Joy. Esse é o antigo 11º, que agora... Cidade Industrial. Isso mesmo. Isso mesmo. Do lado do Mabu. Isso é tem sistema de atendimento hospitalar próximo? Aquela cadeia ali sempre foi problema, né? Geralmente sempre deu bastante problema agora que eles estão com a nova gestão, né? Estão se modificando as estruturas. Vamos esperar que assim continue e fique de forma progressiva, aumentando aí a melhoria e a qualidade do serviço. Dá para dizer que ela está em estado normal. Complicado, hein? Mas a situação é grave, né? De qualquer forma. Suja, superpopulação, para infestar de doença, né? Não tem atendimento médico. Eu nem fiz uma análise assim tão profunda. Eu acho até que o Thorsten é capaz de nos ajudar bastante, os outros demais conselheiros também, com relação à segurança. Ele possui GSI e de intervenção tática o GSI, mas ele não colocou em quanto tempo, se necessário o atendimento, ele poderá ser prestado. O atendimento ali, o GSI atende, né, o GSI, na verdade, é um grupo de segurança interno, são agentes treinados pelo Estado, né, atuam no próprio estabelecimento onde eles trabalham, onde eles executam suas atividades de plantão, né, as atividades rotineiras. Foi fortalecido esse grupo, né, por treinamento. Quando é necessário, existe um plano de chamada, né, para fazer o atendimento. Além disso, nós temos o SOI, que também atende nessa região aqui de Curitiba, na região metropolitana, com uma certa rapidez, né? Em termos de deslocamento ali, não ultrapassa talvez 20 minutos até um deslocamento do município de Piraquara até o centro de Curitiba. E também contamos com o apoio da Polícia Militar, também em casos mais extremos, assim, mais delicados, assim, onde foge a contenção da crise, né? Mas como o conselheiro Joey falou, também conhece bem ali, vários conselheiros aqui conhecem bem aquela estrutura, ali não é novidade para nós, né, a situação daquele prédio. Realmente chama atenção, né, que é um problema a ser resolvido, né? Mas acredito que eu acho que com a construção de novas unidades, né, existe um plano de ação do Estado. Eu sei que cada governo que vem apresenta um plano de ação, construção de novas unidades, e cada vez que se inaugura essas novas unidades, elas são de imediato também preenchidas, né, elas são já lotadas, mas existe sim um plano de ação que o Estado está desenvolvendo para dar atenção a isso. Mas não deixa de ser preocupante e a atenção deve ser contínua. Aí eu volto a frisar, né, a importância do Conselho Penitenciário em estar fiscalizando, visitando esses prédios, para que também ajude nas orientações dos gestores e a gente possa debater aqui e nesses pareceres, né, do Conselho, né, doutor André, que a gente possa sugerir sempre ao secretário de Segurança Pública a tomada de providência, e aí ele, por sua vez, ele demanda o departamento também. Então isso é tudo, são pontos assim que a gente não pode abrir mão mesmo, de como fez o conselheiro Miguel no relatório de Sarandi mesmo, que foi um problema que foi identificado durante a semana, que ganhou a mídia, de sempre discutir o problema e sempre registrar e levar à frente para que as autoridades competentes, aqueles que têm o poder administrativo, de executar atividades, a diminuir ou tentar mitigar qualquer tipo de evento de crise ou qualquer situação que possa ser desagradável. Eu coloco isso de uma maneira geral, né, para a sociedade, não só para presos, não só para advogados, não só para policiais, né, a própria sociedade, né, ela acaba sofrendo os efeitos nocivos quando se tem uma crise onde o Estado acaba perdendo o controle da situação. Mais uma vez, aí, também quero parabenizar o doutor André
pelo parecer, e eu tenho certeza que esse parecer, o encaminhamento, ele fica registrado aí no âmbito do Conselho e o Conselho vai acompanhando junto à Secretaria de Segurança, né? Estamos à disposição. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, Torsten. Em votação, então, via enquete. Está aprovado, conselheiro André. Pode prosseguir se tiver mais algum, por favor. Eram apenas esses mesmo, presidente. Tá ótimo, conselheiro André. Então, eu passo a palavra agora ao conselheiro Afonso. Seja bem-vindo. Se tiver com relatórios do Conselho da Comunidade de inspeção ou de mérito, possa proferir nessa sessão. Está com a palavra, conselheiro Afonso. Conselheiro Afonso, vamos tentar mais uma vez. Conselheiro Afonso, se estiver nos ouvindo. Está pedindo para entrar na sala novamente, vamos aguardar mais um instante e já passa a palavra novamente ao conselheiro Afonso. Conselheiro Afonso, se estiver nos ouvindo, está com a palavra se tiver relatórios de mérito, de inspeção ou do Conselho da Comunidade. Está com a palavra, conselheiro Afonso. Oi, presidente, tudo bem? Tudo bom, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, presidente, na pessoa do qual saúde todos os demais conselheiros. Conselho da Comunidade, há uma conclusão para mim relacionada ao Conselho de Comunidade Paraíso do Norte. Ali não é uma manifestação, mas apenas uma informação para o Conselho. Qual é a informação? A informação é que a cadeia foi dessativada. Então, a cadeia pública de Paraíso do Norte foi desativada e acabou a superlotação dessa cidade. Não sei se é um lado bom ou um lado ruim, porque daí todos os preços dessa cidade foram para Luanda, mas acho que vem a ser uma evolução. Tá ótimo, conselheiro Afonso. Teria mais algum relatório de inspeção ou de mérito? Sim, eu tenho duas inspeções prévias, uma relacionada à Casa de Custódia de Londrina, que mais uma vez demonstra uma superpopulação carcerária, praticamente 80% a mais do que o número de vagas, uma pouca quantidade de postos de trabalho, numa população de 580 presos, há apenas 39 presos trabalhando. E temos um número efetivo de 90 funcionários na Casa de Custódia de Londrina. Essas são as minhas considerações. O parecer, então, é pela aprovação? É pela aprovação e é pela aprovação. Ótimo. Então, eu coloco a discussão e votação de enquete com os demais conselheiros. Está aprovado, conselheiro Afonso. Pode prosseguir, por favor. E outra inspeção prévia relacionada ao complexo médico de Pinhais. Há uma superpopulação também, mas um percentual pequeno, há 9 preços a mais do que a capacidade. Não há visita presencial, as medidas de Covid estão sendo tomadas na medida do possível, e há 37 postos de trabalho, com a curiosidade que o complexo médico de Pinhais há 140 funcionários. Se nós formos fazer um parâmetro com a Casa de Custódia de Londrina, o Complexo Médico de Pinhais há um excesso de efetivo se comparado à Casa de Custódia de Londrina, que teoricamente se teria uma maior periculosidade à sociedade. Então, essa
é a informação que eu trago, já comparando os dois estabelecimentos prisionais e também pela aprovação com as observações que eu fiz. Ótimo, conselheiro, talvez porque o complexo médico tem aquele corpo administrativo maior em virtude das características médicas do estabelecimento, mas eu coloco em deliberação os demais conselheiros e votação via enquete. Está aprovado, conselheiro Afonso. Pode proceder, por favor. Presidente, eu não tenho mais nenhum parecer para a sessão de hoje, apenas gostaria de parabenizar o presidente e todos os demais conselheiros pelo ano, que não foi um ano fácil, e espero que o próximo ano seja de maior facilidade para que nós possamos pôr em prática os nossos trabalhos. Obrigado mais uma vez, conselheiro Afonso, e aos demais conselheiros. Eu também desejo que façamos um ótimo Natal e um ótimo 2022, cheio de saúde, prosperidade, abundância na casa de todos, na família de todos. Deixo a palavra aberta para o conselheiro que queira se manifestar antes de encerrar a reunião. E aquele que quiser se manifestar, destaca a palavra, por favor. Vamos manifestar aqui o meu desejo de feliz ano novo a todos, feliz Natal, né, que tenhamos aí um ano próspero em todos os aspectos familiares e profissionais aí. Obrigado a todos. Obrigado, conselheiro André. Eu queria desejar a todos um Feliz Natal, que Deus abençoe vocês, suas famílias. 2022 tenha saúde, muitas alegrias, paz, e que seja mais leve, né? Que as coisas melhorem. Tudo de bom para vocês. Obrigado, conselheiro Yara. Eu quero agradecer as felicitações e também retribuir os votos a todos. Ano que vem nós sejamos aqui com bastante saúde e disposição. Obrigado, conselheiro Joey, que assim seja. Também gostaria de fazer esse registro e agradecer os votos e também desejar a todos aí um excelente, boas festas, em primeiro lugar, e que 2022 a gente possa ter um ano, como o conselheiro citou, com 2021 foi difícil, né? Que 2022 a gente tenha muito mais saúde, muito mais prosperidade e que a gente tenha a possibilidade de ajudar a continuar construindo uma sociedade mais justa, livre e igualitária. Muito obrigado, senhores. Obrigado, conselheiro Thorsten. Agradeço pelo ano que se passou, pelo aprendizado, pelo companheirismo de todos e boas festas a todos. Tenhamos um ano ainda melhor. Obrigado, conselheiro William. A palavra ainda está aberta. Então, entramos no período de recesso. Voltamos a nos encontrar na próxima reunião agora, no início do próximo fevereiro, né? Então, praticamente um mês aí de recesso, né? Então, lá pelo dia 5 de fevereiro será a próxima reunião. Caso tenhamos alguma notícia antes e possamos nos reunir de forma presencial, avisamos a todos com antecedência. E, mais uma vez, felicitações a todos os familiares, os conselheiros, as conselheiras, bastante saúde, prosperidade, abundância, e que façamos um excelente 2022 nas nossas vidas. Valeu, obrigado a todos pela presença, obrigado aqui em especial às estagiárias Micaela também e Laisa que estão presentes, que contribuíram aqui na parte administrativa do Conselho, estão levando o piano, praticamente, então, e também o voto se destina a ambas estagiárias. Muito obrigado a todos. Valeu, e a reunião está encerrada. Muito obrigado a todos. Obrigado, conselheiros. Tudo bom.